Paz, Senhor, meus irmãos. Hoje, 5 de junho de 2020. Vou ler apenas um versículo da carta que Paulo escreve à igreja que está em Efésio. No capítulo é o 5 e o versículo é o 14. Capítulo 5 e o versículo 14. Paulo, chamando a atenção da igreja de Efésio, diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Certa feita, o próprio Jesus, a própria ação do Espírito Santo com o servo Abraão fiel, antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus diz: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Que profundidade tem isso? Ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Um servo fiel na direção de Deus, Deus ilumina de maneira tal. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cristão ele tem a mente de Cristo. Então, ele pensa como Cristo. Mas diz aqui, quando diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme. Aí nós poderemos compreender dessa dormência espiritual. Lembra do filho pródigo? Que a Bíblia diz que ele pediu a parte da fazenda, né? E o pai vendeu a fazenda, não só deu a parte dele, não. Às vezes a gente entende, por falta de observância e alguns detalhes, a gente acredita que o pai só deu a ele a parte dele. Não, não é verdade. A Bíblia diz assim: e o pai repartiu por eles dois. Então deu a parte dele e deu a parte do outro, apesar do outro não ter gastado, mas o pai também deu. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, lá vivendo a sua vida dissolutamente, desarregradas, muitas companhias, mas na verdade não eram amigos, eram apenas companhias, porque com dinheiro se compra companheiros, mas não se compra amigos. Amigo é uma construção e que o dinheiro não tem a capacidade de comprar. Mas a Bíblia diz que havendo uma grande fome naquela região, e aquele rapaz procurou emprego e não achou. O único emprego que achou foi apacentar porco. E a fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso ele podia. Mas olha o que eu quero falar, talvez você diga: mas Juraci, o que é que tem a ver a passagem do filho pródigo com esse despertar do apóstolo Paulo à igreja de Efésio? Tem. Porque a Bíblia diz assim: e caindo em si. Olha, irmão, a profundidade. E caindo em si. Isso é despertando do sono da espiritualidade. Despertando do sono da loucura. Ele percebeu. Quando ele caiu em si, é como que ele estivesse no estado de êxtase. É como que ele não percebeu, ele estava fazendo tudo por fazer. Tudo que ele fazia até aquele momento era mecânico. Era algo apenas fisiológico. Era algo, sabe, aquele negócio que você faz por fazer, sem noção de nada. Apenas como um animal instintivo fazia tudo aquilo ali. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele parou. Ele viu. Ele analisou. Ele percebeu a loucura que havia feito. Quando ele caiu em si, que ele viu, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá,
eu não quero mais herança, eu não quero que ele me aceite como filho. Eu só quero trabalhar. Só quero um dos seus trabalhadores. Ser como um dos seus jornaleiros. Ele diz assim. E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, chegando lá, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus perante si, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observa o que diz aqui. Pelo que diz, desperta, tu que dorme. Desperta, ó tu que dorme. Levanta dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá. Foi o que fez aquele filho pródigo. Talvez muita gente esteja nesse sentido aqui. Talvez muita gente esteja dormindo. Talvez muita gente esteja fazendo as coisas apenas mecanicamente. Apenas instintivamente. Fazendo porque a sua natureza instintiva diz que você tem que fazer. Mas já não tem mais afinco naquilo que faz. Já não tem mais compromisso naquilo que faz. Já não pensa, já não mensura. Não mensura as suas ações. Já não sabe sequer, já não percebe o tipo de semente que está plantando que no futuro irá colher. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme. Levanta dentre dos mortos. Essa multidão vazia. Irmãos, é muito fácil você querer ser aplaudido no meio da multidão. Às vezes basta tão somente que você concorde com tudo. Diga tão somente amém para tudo. Mas será que já foi para isso que Jesus te chamou? Será que Jesus te chamou para ser aplaudido? Será que Jesus te chamou apenas para ser pop? Não, irmão. Jesus te chamou, e a Bíblia diz no capítulo 15 do livro de João, versículo 16, que foi Ele que te encontrou, foi Ele que te salvou, foi Ele que te chamou e te nomeou com uma nobre missão, para que vai de fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo, quanto pedir ao meu Pai, em meu nome Ele vos conceda. Tu foste chamado, não foi você que encontrou Cristo, foi Cristo que te encontrou no meio de uma multidão. E disse, tu és meu, separou. Aí ele diz, levanta dentre os mortos. Jesus não fala com você em certas condições. Ele poderia ter falado com o profeta Elias, lá na caverna. Ele não falou com Elias. Ele não instruiu Elias na caverna. Ele apenas perguntou, o que faz aí, Elias? Sai para fora e falarei contigo. Elias saiu e ele pergunta novamente, o que faz aqui? Está fugindo de quê? Como fugir? Como fugir diante de Deus, que tudo vê, que tudo pode, que todas as coisas? Certa feita eu disse a alguém que fugia de uma certa cidade por um problema que estava passando naquela cidade. Eu disse, volta à cidade, resolve primeiro o teu problema e depois tu sai de lá. Porque senão você só está mudando de lugar. O problema continuará contigo. Então, o primeiro passo é se levantar diante desses mortos. Quando você se levanta, você passa a ser visto. Passa a ser visto. Isso não significa que você será aplaudido, talvez seja a sua crucificação. As pessoas têm um adágio popular que diz não se atira pedra numa árvore que não dá fruto. Quando você vê todo mundo atirando pedra em alguém, é porque esse alguém está dando fruto. É porque este alguém está no caminho certo. É porque esse alguém está trilhando o caminho que deveria trilhar. Do contrário, quando você está no caminho errado, pelo contrário, as pessoas te empurram cada vez mais. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz, pelo que diz, desperta tu, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso é, você quer de Deus a resposta. Você quer ouvir o que Deus disse com Abraão? Ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão?
Então se levante dessa posição. Tome a posição de vaso. Tome a posição que Jesus te chamou para obedecê-lo a Ele. Mesmo que tenha que desagradar a todas as pessoas. Jesus disse que deve obedecer àquele que, além de poder ter o poder de matar o corpo, tem também o poder de lançar a alma no inferno. Então, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Que tenha uma boa sexta-feira. Que coloque Jesus, lembre que não cai uma única folha sem a permissão de Deus. Lembre que Jesus está no controle de todas as coisas. Grandes e ricos, pequenos, pobres, todos estão debaixo da direção do Senhor. Os ricos e os poderosos de agora que humilham as outras pessoas, um dia serão humilhados diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém aqui está acima de ninguém. Todos são dependentes do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que fazem atrocidade, que machucam o seu próximo, que maltratam, que matam o seu próximo, irá colher um dia o fruto das suas ações funestas e avassaladoras, e da pior maneira possível, se não se arrependeres antes. Bom dia.